Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à sessão de encerramento da primeira Energy and Climate Summit. Pedia que tomassem o lugar no nosso palco o Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, António Ceia da Silva, juntamente com o Presidente do Politécnico de Porto Alegre, Luís Loures, e o Presidente do Fórum da Energia e Clima, Ricardo Campos, para os quais eu peço uma salva de palmas. Toma a palavra no púlpito para a apresentação do Balanço Geral da Conferência o Presidente do Fórum da Energia e Clima, Ricardo Campos. Caras e caros amigos, estamos a aproximar-nos do final desta primeira Energy and Climate Summit sobre educação e conhecimento nesta magnífica cidade de Porto Alegre. Cumprimento o Sr. Presidente da CCDR do Alentejo, António Ceia da Silva, o Luís Loures, Presidente do Instituto Politécnico de Porto Alegre. São os parceiros do Fórum da Energia e Clima também neste projeto Guardiões, que penso que hoje fez história aqui nestes 2 dias em que nos reunimos para falar sobre energia e clima, para falar sobre o nosso futuro, mas para falar sobre um mote que é aquele onde nós podemos encontrar todas as soluções para os problemas que caíram nos braços desta geração e que nós, infelizmente, ao contrário de outras gerações, já não podemos passar a estafeta à geração seguinte. Temos mesmo que conseguir encontrar as soluções para esta crise climática e para esta crise de recursos. Hoje, e depois destes riquíssimos debates, e o Luís Loures irá falar aqui sobre a conferência técnica, portanto eu neste encerramento não irei abordar este tema, gostaria de referir que um dos aspectos de todos estes painéis, nos quais foram acompanhados aqui pelas pessoas que vieram até Porto Alegre e por milhares de pessoas que nos seguiram nas redes sociais, neste imenso espaço da lusofonia, dizer que o espírito que aqui esteve não foi um espírito de negatividade, não foi um espírito de preocupação, foi um espírito de otimismo, de que há soluções, que elas estão às nossas mãos, desde que cada um de nós, quer nos seus comportamentos individuais, quer no exercício das suas funções, possa tomar de facto a liderança e possa querer, de facto, fazer esta diferença. E eu acho que este é o sinal mais positivo que neste primeiro passo desta primeira Energy and Climate Summit nós podemos ter. Este passo de que não podemos ser paralisados pelo medo e devemos encontrar nas palavras dos especialistas que aqui estiveram a inspiração para que passamos das palavras aos atos e à ação climática. E esta ação climática tem, nesta região do Alentejo, um palco ou um lugar privilegiado, ou uma região privilegiada para que esta ação climática possa acontecer. Como disse aqui na intervenção inicial, temos aqui, nesta região, uma das regiões mais vulneráveis do mundo a este problema das alterações climáticas. E temos, tal e qual como foi verificado em Glasgow, no Objetivo Global de Adaptação, um dos maiores desafios. Porque se nós queremos vencer a crise climática e temos que descarbonizar a economia, temos também de estar cientes de que esta alteração climática, esta concentração de energia térmica adicional que já existe no sistema terrestre, não vai desaparecer de um dia para o outro. Que primavera, verão, outono e inverno, como existiam antes,
em que as chuvas chegavam na hora certa e em que o outono chegava na hora certa, em que depois vinha a primavera com o desabrochar das flores, esta regularidade, que era um dos maiores ativos que os antigos tinham, deixou de existir. Isto leva-nos a esta reflexão. Como é que nós vamos conseguir passar esta mensagem para todos os decisores, para todas as pessoas, para que nasça este movimento civil de baixo para cima, que possa de facto inspirar e catalisar energias para que a mudança aconteça, tal como aconteceu no passado em tantos movimentos como os direitos civis e outros. Como é que nós vamos conseguir acelerar esta mudança para esta transição energética de que precisamos, de forma a baixarmos as emissões e de forma a termos em todo o mundo menos eventos extremos que são uma verdadeira guerra, que nós nem sequer conseguimos acompanhar à escala global a dimensão das vítimas, que mata todos os meses nas diversas latitudes milhares de pessoas. E a partir aqui do Alentejo, a partir aqui de Portugal, que nasça este exemplo inspirador de que nós somos capazes de nos adaptar, lidando melhor com a seca, criando uma forma de gerir melhor os recursos hídricos. Num território onde nós temos um setor de atividade económica tão importante como a agricultura, sabermos fazer esta agricultura, porque nós precisamos da agricultura toda, da mais intensiva, da intensiva, mas precisamos também daquela agricultura, da agroecologia, do agro-silvopastoril, dos animais em conjunto com as plantas e com todo um ecossistema que já existe, mas que saibamos também cuidar do solo, cuidar da matéria orgânica no solo que seja capaz de reter mais carbono, de reter mais a água, para que a sustentabilidade aconteça de facto nesta dimensão em toda esta região. Mas na área da mitigação, podemos ter aqui no Alentejo, e neste balanço final, recordar ou sublinhar que isto esteve presente em praticamente todas as intervenções. A enorme oportunidade de desenvolvimento económico que nós temos nesta década de resgatar um país através das novas profissões, através da nova economia verde, através dos novos investimentos como aquele que hoje foi anunciado em Sindes de mais de 1.300 milhões em hidrogênio verde e amónia. E isso é, de facto, a positividade que traz esta conferência. O facto de nós termos a consciência de que é possível e que nesta região pode acontecer uma das maiores transformações, porque temos no Alentejo uma das regiões mais competitivas do mundo para a energia solar, temos o Porto de Sines, temos o aeroporto de Beja, temos os investimentos na ferrovia e temos todas as condições para que no futuro aqui tenhamos energia mais barata que outros players mundiais e possamos aqui ver indústrias serem instaladas e iniciarem assim grandes cadeias de transformação, onde podemos também incluir o grande desafio da década que o Ricardo Pinheiro aqui há pouco referiu também, que é o desafio do armazenamento de energia. Como é que nós vamos resolver este problema da intermitência das energias renováveis? E, portanto, a terminar, porque eu acho que era só 3 minutos, portanto já deve ter ultrapassado, dizer que também nesta conferência nós conseguimos, através de todos os nossos amigos que nos visitaram dos diversos países e que vieram a Portugal e ao Alentejo, conseguimos provar que é possível aprofundar os laços, que é possível aprofundar a cooperação e com isto nascer novas realidades de ciência, novas realidades de ofertas formativas e novas realidades que serão, muito provavelmente, porque nós não coordenámos bem isto aqui, anunciadas pelo Luís Loures. E, portanto, a palavra que gostaria de deixar é que continuem connosco neste trabalho de ser guardiões da vida, guardiões do futuro, nas ações individuais. Aproximem-se deste nosso projeto que só agora está a começar. Marcamos encontro para uma segunda Energy Climate Summit já em Sines, uma outra em outubro
em Beja, uma outra em Évora, em janeiro de 2023, sobre transportes. Depois daqui por um ano, sobre economia circular. E já um compromisso dos nossos irmãos de Cabo Verde em acolherem uma 6ª edição desta Energy and Climate Summit e uma manifestação também da Guiné Equatorial, para que isto não acabe por aqui e para que nós juntos, de mãos dadas, em português, com amizade, continuemos a produzir conhecimento e continuemos, sobretudo, a agir pelo futuro, pelas próximas gerações e para que consigamos todos juntos fazer muitas horas de agir. Muito obrigado a todos. Toma agora a palavra para a apresentação das conclusões da Conferência Técnica o Presidente do Politécnico de Porto Alegre, Luís Loures. Bem, muito boa tarde a todos. Eu vou tentar não repetir nada daquilo que o Ricardo já disse e para cumprir este objetivo devia ler única e exclusivamente o que está aqui nesta folha enquanto resultados da Conferência Técnica, mas a verdade é que passados estes 2 dias de trabalho em conjunto, não sou capaz de não fazer aqui alguns agradecimentos. Nós tivemos a sorte, na sessão de abertura, de ter o Sérgio, que tem uma voz muito mais bonita do que todos nós, a fazer a apresentação dos cumprimentos iniciais e do protocolo, o que nos poupou aqui algum tempo, mas isso também não nos permitiu, de uma forma, eu diria, pragmática, mas próxima, fazer alguns agradecimentos que efetivamente têm que ser feitos, porque nós sabemos que é da vontade de muita gente que este projeto Guardiões e esta primeira grande conferência do projeto Guardiões surgiu, e sabemos as dificuldades que todos tivemos para colocar este projeto de pé, e desde logo agradecer a um dos parceiros do projeto que foi fundamental, neste caso a CCDR, que acreditou nesta ideia, acreditou nesta visão, e quem tem estado connosco ao longo destes 2 últimos dias, seguramente que percebe que o impacto da positividade e das ações que serão criadas a partir deste primeiro congresso, desta primeira conferência, superam todo e qualquer enquadramento inicial que nós pensámos para o projeto. E por isso, um agradecimento muito especial à CCDR por ter acreditado, e quando o Fórum, em conjunto com o Politécnico, os desafiou a serem um membro integrante desta parceria, deste trinómio positivo para fazer mudança, responderam afirmativamente, e por isso, muito obrigado, na pessoa do Sr. Presidente António Ceia da Silva, que é também um dos parceiros do projeto, mas não podia deixar de fazer esta referência. Depois fazer também uma referência muito especial ao então Presidente do Politécnico de Porto Alegre, o professor Albano Silva, que, enquanto Presidente do Politécnico de Porto Alegre, nessa altura, embora eu tenha sido a pessoa nomeada para fazer, como eu costumo dizer, de ponta de lança deste projeto em representação do Politécnico, a verdade é que foi por termos um Presidente que acreditou que é possível, a partir do Alentejo, de uma instituição de ensino superior de pequena dimensão, fazer a mudança e chegar a toda a CPLP com esta pujança e com este impacto que vimos nesta conferência. Depois há um conjunto de agradecimentos que são muito pequenos e que normalmente nós costumamos, nestas sessões de encerramento, fazer agradecimentos grandes àquilo que são as instituições, mas há 2 pessoas neste processo que eu não seria e não me sentiria bem se não referisse enquanto elementos fundamentais àquilo que foi o desenvolvimento e àquilo que tem sido o sucesso deste projeto a nível regional, a nível nacional e a nível global. E são eles, os meus colegas Paulo Ferreira e Alcida Estalagem. Quem está neste projeto sabe que são 2 pessoas fundamentais para que as coisas funcionem. Estão ali todos os dias a dar o corpo ao manifesto, sábados, domingos, feriados, às 2 da manhã, às 8, às 7, sempre disponíveis para dizer sim e para fazer as coisas funcionarem. E todos os que nos visitaram, posso-vos dizer que se tudo correu, eu tenho que ser sincero, muito melhor do que nós estávamos à espera, é porque eles foram incansáveis neste processo.
E por isso, eu para estas duas pessoas em especial pedia uma salva de palmas, porque eles foram e são verdadeiros guardiões. Depois, obviamente, que há um conjunto de parceiros, desde logo todas as universidades, representantes governamentais que estiveram connosco na conferência técnica. Cabe-nos a nós agora fazer este caminho. Cabe-nos a nós agora mostrar que é possível e que, tal como nós pedimos aos outros, nós também vamos fazer isto. Vamos passar das palavras aos atos, vamos fazer acontecer e vamos pegar naquela que foi a última fala, como dizem os nossos colegas brasileiros, do meu amigo Ricardo Campos, que é: vamos mostrar que é hora de agir. Vamos mostrar que estamos aqui para fazer acontecer e vamos nós, em conjunto, com as responsabilidades que temos, fazer acontecer e fazer a mudança. E é isso que eu peço a cada um dos representantes governamentais, reitores, vice-reitores, representantes de coordenações institucionais e de coordenações internacionais que estão aqui connosco nesta conferência e que, em conjunto, assumimos aqui passando o pleonasmo, um conjunto de intenções e que eu diria que são mais ações concretas que nós apenas definimos como intenções, porque algumas não dependem diretamente de nós, mas nós vamos fazer o nosso melhor e vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para fazer acontecer. E por isso, sem mais delongas, e não levem a mal alguém que eu não tenha agradecido particularmente, porque todos os que aqui estiveram connosco foram extremamente importantes para o sucesso que foi este evento, mas como o Ricardo referiu, paralelamente a esta última sessão, nós tivemos uma conferência técnica, utilizando aqui também a metodologia do professor Homero, que, como tivemos todos hoje de manhã a oportunidade de experienciar, é uma pessoa extremamente dinâmica, com uma capacidade ímpar de motivar e de fazer acontecer, e por isso, tirando partido dessa mesma metodologia, eu vou-vos passar a ler aquilo é uma ata muito pequenina, só uma página, mas que tem aqui aquilo que consideramos ser as ações principais e que nós nos comprometemos a fazer acontecer até à terceira Energy and Climate Summit, que decorrerá em outubro, em Beja. Não quisemos ser, se calhar, tão audazes como poderíamos e dizer que íamos já cumprir isto tudo até à conferência de Sines, mas contamos já em Sines dar-vos nota de tudo aquilo que já fizemos relativamente a este compromisso. E eu acredito que será muito. E por isso, vou passar a ler. Reunidos em Porto Alegre, nos dias 21 e 22 de abril de 2022, no Instituto Politécnico de Porto Alegre, os participantes do Congresso Técnico da First Energy and Climate Summit, onde estiveram presentes representantes das universidades e autoridades governamentais dos Estados-membros da CPLP, acordaram um conjunto de intenções para futuras ações, conforme a seguir se anunciam. Primeiro, fazer um mapeamento de propostas de ações formativas em torno das temáticas da energia e do clima. Divulgar o material e as propostas de oferta formativa dentro da rede das instituições de ensino superior que constituem este consórcio. Integrar os investigadores dos países da CPLP nos projetos de investigação promovidos pelo Fórum de Energia e Clima. Procurar financiamento para os projetos de investigação em educação ambiental e em transição energética. Criar uma comissão de representação política, interlocução direta da CPLP, junto dos organismos oficiais, que possa dar peso às intenções identificadas por estes organismos. Criar uma comissão de avaliação multidisciplinar para o acompanhamento de todos os planos e projetos atrás enunciados. Integrar a sociedade estudantil nas atividades do Fórum. E, por fim, assinar um conjunto de protocolos de cooperação bilateral entre instituições de ensino superior que integram a CPLP e que estiveram representadas neste Fórum. E aqui, neste caso, eu vou chamar o professor Maurício Mota, reitor do Cefet, para comigo assinar simbolicamente um protocolo de cooperação bilateral, neste caso entre o Cefet e o Politécnico de Porto Alegre, que vai, como eu referi, simbolicamente representar
um conjunto de outros protocolos que já ficaram gizados no âmbito desta conferência técnica. E vou passar a citá-los. Chamava o Maurício para me acompanhar aqui, mas enquanto eu cito os outros protocolos que já ficaram as declarações de intenções firmadas e que vamos agora só redigir os termos, porque as instituições de ensino superior são instituições complexas e têm gabinetes jurídicos e é preciso acordarmos aqui alguns termos técnicos, mas há a intenção de assinatura de protocolo com a Universidade Federal de Pernambuco, no Brasil, aqui representada pelo professor e vice-reitor Moacir Araújo, um protocolo com a Fiocruz, também do Brasil, aqui representada pela professora Nelzair Viana, um protocolo com a Universidade de Cabo Verde, aqui representada pelo Sr. Reitor Arlindo Barreto, um protocolo com a Universidade Gregório Semedo, de Angola, aqui representada pela Sra. Reitora Rebeca André, um protocolo com a Universidade de Namibe, também de Angola, aqui representada pela Sra. Reitora Carmen Santos, e, por último, um protocolo com a Universidade Mandune Ia de Maio de Angola, aqui representada pelo reitor Orlando da Mata. Passamos agora à assinatura, como eu referi, do ponto de vista simbólico, de um protocolo entre o Politécnico de Porto Alegre e o Cefet, que representa um conjunto de protocolos de cooperação bilateral que vão ser estabelecidos no âmbito desta conferência técnica. Vamos lá, Maurício. O púlpito é pequeno, pedimos desculpa, podíamos ter posto aqui uma mesinha, mas pronto. É longo o protocolo, Maurício. Tem muitas folhas, pelo menos. Vamos ver se as atividades correspondem ao número de folhas. Esperemos que sim, Ceia. Leva já aqui a copinha. Pronto. Muito obrigado, Maurício. E mesmo só para terminar, depois de lidas estas intenções, aquilo que é o compromisso que todos aqueles que participaram na conferência técnica decidiram assumir aqui publicamente perante vós, é que, se não for antes, e como disse anteriormente, nós acreditamos que será antes, em outubro estaremos em Beja, todos, a prestar contas daquilo que aqui vos dissemos que iríamos fazer. Porque dificilmente poderemos exigir aos outros aquilo que não formos capazes de cumprir do ponto de vista individual. Por isso, muito obrigado a todos, muito obrigado por terem estado connosco em Porto Alegre, bem-ajam e vamos estar juntos neste combate e ao nível da ação climática. Muito obrigado. Senhoras e senhores, é chegado o momento para o discurso final, o encerramento, com o Sr. Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, António Ceia da Silva. Caros amigos, é um prazer estar aqui e é um prazer duplo. Por estar, de facto, junto de uma grande iniciativa e junto de uma grande estrutura que foi criada e sediada em Porto Alegre, e não é hábito, de facto, termos estruturas sediadas com este valor e com esta mais-valia no interior do país, e, portanto, meu caro Ricardo Campos, é sempre um prazer estar com
esta Fundação de Energia e Clima, que ficou sediada em Porto Alegre, e isso para nós é muito relevante. Em segundo lugar, porque eu sou um portuguesense, e portanto nunca me esqueço disso, digo isso em todo lado. Ontem estive na Alvibeja, trago aqui um borregozinho que me ofereceram lá, precisa muito de água, e portanto que também tem a ver com estas coisas, mas é sempre um grato prazer estar aqui em Porto Alegre. Bom, queria saudar o Sr. Presidente da Fundação de Energia e Clima, o meu caro amigo Ricardo Campos, o Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Porto Alegre, Luís Loures, que é de facto alguém que nos transmite uma energia e uma força e um entusiasmo enorme em todas as palavras que dirige. Eu diria que ele teria grande futuro como um grande treinador de uma grande equipa de futebol, porque ele estimula a equipa, ele sabe estimular a equipa, sabe estimular os seus jogadores, os seus players. Ele é de facto uma pessoa que me habituei a respeitar imenso pela força e pela energia que tem. Queria saudar, porque me parece importante fazê-lo, nestas coisas nós esquecemos o ex-presidente do Politécnico, Albano Silva, os diretores das escolas que aqui estão, das várias escolas do Politécnico de Porto Alegre, os professores, os alunos, o meu amigo Ricardo Pinheiro, deputado na Assembleia da República, e todos os representantes da CPLP, e são muitos, aliás, eu aqui teria que referenciar todos aqueles que o Luís disse, e que são, de facto, representantes das várias universidades da nossa comunidade. E se há algo que o mundo nos ensinou nestes últimos 2 anos, foi uma palavra que nós nos esquecemos de utilizar durante muito tempo, ou que utilizámos de uma forma superficial, e que se chama cooperação. Nada hoje em dia pode ser feito sem haver uma cooperação efetiva entre os povos e entre as nações. E esses 2 acontecimentos, dos quais nós não tivemos qualquer espécie de intervenção direta, ensinaram-nos o valor de cooperar. Foi a pandemia, obrigou-nos a cooperarmos uns com os outros, a estarmos atentos aos fenómenos da cooperação, e foi esta guerra, de facto, no leste da Europa, nos obrigou a estar atentos a que o mundo pode mudar num milésimo de segundo, e, portanto, nós temos de estar atentos, de facto, e temos que cooperar. E é bom ver aqui Angola, Moçambique, Cabo Verde, os diversos países da CPLP, Timor, enfim, todos eles muito unidos a Portugal e muito unidos às instituições universitárias portuguesas. Bom, o projeto Guardiões tem uma temática atual e estratégica para o Alentejo e envolve uma parceria alargada. A CCDR Alentejo integra esta parceria juntamente com o Instituto Politécnico de Porto Alegre e o Fórum de Energia e Clima. Considerando que o combate às alterações climáticas deve estar no centro das preocupações da região e que o Alentejo deve estar na linha da frente da inovação e desenvolvimento de novos projetos e novas soluções geradoras de emprego a partir da economia verde e circular. É importante a oferta formativa relacionada com o ambiente, com a energia e com o clima. Domínios desafiantes para as instituições do Sistema Regional de Transferência de Tecnologia, com destaque para o Instituto Politécnico de Porto Alegre, que já tem uma enorme experiência neste domínio. Este é um projeto que prevê realizar no Alentejo um conjunto de conferências em temas com influência decisiva na compreensão das alterações climáticas e na definição de soluções para a crise climática assentes nos contributos do ensino e da ciência, procurando apresentar soluções que possam fazer da região Alentejo um exemplo na descarbonização da economia e na transição para uma economia mais circular e sustentável. Por esse motivo, este primeiro evento envolveu especialistas da academia
e do setor privado, nos domínios da educação, do conhecimento e do ambiente, com foco no papel da ciência em contexto de alterações climáticas, na investigação e nas novas soluções para o futuro e uma nova economia verde e circular. O Alentejo encontra-se entre as regiões europeias com maior vulnerabilidade às mudanças do clima e à dinâmica das alterações climáticas, que surge como uma das principais preocupações regionais. A região está confrontada com um conjunto de desafios estratégicos que procuram combinar respostas de mitigação e para outras às restrições climáticas e à necessidade de contribuir para a sustentabilidade de uso eficiente dos recursos. Em termos programáticos, o Alentejo e os seus centros de conhecimento estão conscientes e despertos para o tema das mudanças climáticas e para a sua incidência na região. Assim o mostram os instrumentos relativos à adaptação às alterações climáticas, estratégias regionais e intermunicipais de adaptação às alterações climáticas, planos municipais de adaptação às alterações climáticas e planos sectoriais de adaptação às alterações climáticas. Assim o evidencia a Estratégia Regional de Associação Inteligente 2030, apontando como uma das linhas de ação para incrementar a sustentabilidade e a coesão territorial, a incorporação de investigação e desenvolvimento que impacte sobre a transição energética, nomeadamente a descarbonização, e sobre a transição dos modelos lineares para modelos circulares, utilização eficiente dos recursos solo e água, reforço do uso de materiais secundários e diminuição dos resíduos. Considerando que o posicionamento regional passa pelo conceito de ecossistema em detrimento de uma abordagem por fileira, considerando a transversabilidade de alguns elementos como o valor dos recursos solo, água, biodiversidade, o reforço da circularidade e as componentes de segurança alimentar, circuitos curtos alimentares com base na confiança, na proximidade e na rastreabilidade. Integrando a educação, a investigação e a transferência de conhecimento na procura de novas soluções para o futuro. Vertentes abordadas neste encontro aqui em Porto Alegre e que, no fundo, dizem respeito a todos nós, administração, instituições, sociedade civil. As instituições de educação e conhecimento, incluindo todos os níveis de ensino e investigação, incluindo o ensino superior, têm um papel central a desempenhar para que se possam tomar decisões informadas e medidas apropriadas, rumo a economias, sociedades e estilos de vida mais sustentáveis e resilientes. Neste contexto, é importante a capacitação das novas gerações e a educação dos mais jovens tem aqui um papel fundamental. É igualmente relevante o trabalho em parceria das instituições do Sistema Regional de Transferência de Tecnologia. É aqui uma referência para a experiência do Instituto Politécnico de Porto Alegre nestas temáticas do ambiente. Será igualmente importante o papel das autarquias no âmbito das estratégias e ações de adaptação às alterações climáticas e do incremento de práticas mais sustentáveis na utilização dos recursos. E o setor privado, através da melhoria dos processos da redução dos impactos e do reaproveitamento dos recursos. Permitam-me que, fora do discurso normal, fale aqui de 5 desafios para este fundo da importância que tem esta estrutura para nós na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional e naquilo que é a autoridade de gestão do próximo Programa Operacional 2030. Meu caro Ricardo Campos, meu caro Luís Loures, nós estaremos em discussão com a Comissão Europeia no próximo dia 11 para fechar o quadro comunitário 2030. Nesse quadro comunitário há 5 aspectos em que será importante a participação do Fórum Energia e Clima e que vocês serão chamados a intervir. O primeiro é aquilo que é algo visível quando se chega a esta sala. É a necessidade de transpormos para o texto do quadro comunitário a parceria
com os Estados da CPLP. E, portanto, aquilo que hoje não é possível, face às candidaturas realizadas, será possível no 2030, com um projeto SIAC ou outro, que permita, de facto, realizar ações em Angola, em Cabo Verde, em Moçambique, nos vários países da CPLP e que nós possamos contribuir para uma economia mais verde, mais circular e que contribua para o ambiente e que este fórum possa sair decisivamente de Porto Alegre e possa ir para o mundo, em primeiro lugar para o nosso mundo, que é o mundo que fala português, e depois para outras eventualidades a nível da transição climática. Segundo aspecto que eu queria pedir a vossa contribuição é que a transição climática e energética é um dos pontos essenciais do próximo quadro comunitário de apoio. E, portanto, aqui o vosso contributo, a vossa intervenção e a vossa intervenção com projetos será decisiva. Ao nível da investigação, mas ao nível de nós conseguirmos, de uma vez por todas, passar das palavras aos atos. E, portanto, está lá, está inscrito, vai ter verbas específicas. Obviamente que um fórum como este será decisivo nessa transição climática e energética decisiva para o território. Terceiro ponto, em que vocês deverão ter também uma intervenção decisiva e para provarem que não estão apenas em Porto Alegre, é a intervenção territorial integrada, que está inserida no próximo quadro comunitário de apoio, cuja temática é a água e que envolve as regiões do Baixo Alentejo e do Norte do Algarve. E, portanto, é de facto uma intervenção territorial com verbas alocadas, que envolve uma grande colaboração e cooperação entre a CCDR do Alentejo e do Algarve e também com o Ministério da Agricultura e do Ambiente, em que o Fórum não pode ficar de fora. E, portanto, fica desde já aqui também esse alerta. Quarto ponto, também muitíssimo importante, é o Fundo de Transição Justa, que será e que terá como foco a questão do encerramento da central termoelétrica de Sines, mas que é um fundo que tem duas visões antagónicas e em que vocês poderiam ser aqui uma espécie de árbitros. Nós temos vindo a negociar com ambas as partes. Há uma visão do Ministério do Ambiente que o fundo deve ser dirigido, e estamos a falar de 84 milhões de euros, que deve ser dirigido só para as empresas e para uma valorização de novos setores de atividade, tendo em conta o encerramento da central. E há uma visão dos municípios, em que esta verba deve ser dirigida para o território. E há uma visão de Sines e do município de Sines, em que isto deve ser tudo aplicado em Sines. Portanto, temos aqui três visões completamente antagónicas em discussão. O fundo está praticamente concluído do ponto de vista das verbas, será discutido com a Comissão Europeia, mas obviamente que um fórum como este terá decididamente, se quer ganhar músculo e se quer ganhar força e intervenção regional, deve ter uma palavra a dizer neste Fundo de Transição Justa. Finalmente, aquilo que estará no próximo quadro comunitário de apoio e que não esteve, estava no âmbito do PO-SEUR e que tem muito a ver com aquilo que aqui foi falado e que eu acho que o Fórum de Energia e Clima deve ter uma intervenção nesta matéria, que é o circuito urbano da água, em alta e em baixa, e é os resíduos. E, portanto, são matérias
decisivas para tudo aquilo que vocês aqui falaram e para aquelas conclusões que ouvimos. Só teremos um país, um clima mais forte se tivermos, de facto, estas 5 componentes que eu falei: CPLP, transição climática, ITI, Fundo de Transição Justa e Circuito Urbano da Água e Resíduos, com a intervenção do Fórum. Só aí vocês ganharão a tal peso e a tal intervenção regional, para a qual contam com o apoio total da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional. Quero-vos dizer que esta conferência é um exemplo de poupança de energia, porque o encerramento estava previsto para as 18 horas e foi antecipado 1 hora. E logo por aí houve, de facto, um grande sinal inequívoco desse tipo que o Jorge Martins me comunicou, o professor Jorge Martins, de energia, de facto, aqui recuperada e que vai ser recuperada, com certeza, daqui a pouco desligamos aqui as luzes. Portanto, estamos a fazer um caminho e uma reflexão importantes, onde incluímos esta conferência e para a qual todos estamos convocados. O debate continuará sobre a biodiversidade e a crise de recursos e onde agir na sustentabilidade, os desafios regionais. Ficamos gratos pela partilha de conhecimento e de experiências destes 2 dias de trabalho. Muito obrigado. Senhoras e senhores, é chegado então o final deste extraordinário evento e assim concluímos esta primeira Energy and Climate Summit. Encontramos-nos em junho em Sines. Uma salva de palmas. Convidamos agora todos os presentes para desfrutarmos de um momento de convívio no átrio do edifício do Campus Politécnico. A todos um forte bem-ajam, um bom regresso às vossas casas, um cumprimento especial também a todos quantos estiveram connosco à distância, ligados nas páginas online para os quais, onde fizemos as nossas transmissões dos painéis e destas conferências. Um muito obrigado também para si que esteve connosco desde o princípio. Um bem-ajam e mais uma vez, porque nunca demais é recordar, marque já na sua agenda o mês de junho para nos encontrarmos em Sines para a segunda Energy and Climate Summit. Até lá. Eu ia pedir para colocar aquela música.